Eu converso no estúdio, com o distanciamento necessário, com o Dr. Anthony Wong, médico toxicologista com quase 50 anos de carreira. Doutor, obrigado pela presença. Como vai? Bom, tudo bem? Prazer falar com você. Prazer todo meu. A gente encerrou essa reportagem falando sobre o estudo da prestigiada revista Lancet. Esse estudo observacional, portanto, que não pode estabelecer causa e efeito e que já estaria sendo alvo de críticas, doutor. Pois é, é muito estranho esse artigo saído tão rapidamente na revista Lancet. Foi assim meio feito às muitas pressas, né? E é incrível, como a doutora Anise falou, conseguir arrebanhar, vamos dizer, 96 mil casos do mundo inteiro, em diversas línguas, diversos centros, dos quais, na realidade, só 15 mil pacientes receberam hidroxicloroquina, ou cloroquina, ou com antibiótico. Então, na realidade, o estudo não é de 96 mil pacientes, mas é de 15 mil pacientes, comparado com 80 mil que não receberam nada. Ele faz uma comparação muito estranha também, porque são pacientes dentro do hospital algum tempo depois que entraram no hospital. Ou seja, pacientes já não eram fase inicial. Nós consideramos a Covid-19 em 3 fases, né? Fase 1, fase 2A, 2B e 3. Então, 1 é a fase inicial, que está em casa, aquele quadro gripal, dor de garganta, dor de cabeça, fraqueza, etc. No 2, a pessoa já tem falta de ar, cansaço, muita fraqueza, etc. No 2B, ele já tem uma queda da injeção de oxigênio, então precisa ir para o hospital, receber oxigênio. E o 3 é quando precisa ir para a UTI. O senhor disse que o estudo comparou públicos diferentes, em estágios diferentes da doença. Mas só de 2B e pacientes que estavam no hospital precisando de oxigênio e, portanto, em um estágio muito mais avançado. Cabe retratação aí, doutor? Bom, já há muita reclamação, muitos pedidos disso. Aliás, hoje vi, não sei se é fake news ou não, mas da Universidade de Edimburgo, o reitor da universidade exigiu do Lancet uma retratação. E aí, então, fez uma enquete entre médicos, né, assim, online, se deve ser retratado ou não. E teve 96,4% disseram que sim e 3,8% disseram que não. Okay. Então, isso vai faltar comprovação. Mas é muito, muito estranho, como diz, porque ele comparou primeiro um paciente muito avançado, era observacional, não de casos. E, na realidade, falou que houve muitas mortes, mas não averigou mortes. Nenhum dos casos ele relatou sobre alteração do eletrocardiograma para constatar que aquela alteração cardíaca foi realmente causada por alguma alteração no impulso cardíaco. Deixa eu pegar o gancho que o senhor nos passa sobre um aumento do número de mortos. O senhor viu os casos da reportagem. O senhor enxerga erro ali? Quais os efeitos desses erros? Bom, nós sabemos que tem vários casos, já soube de vários, inclusive pessoas que caíram no chão, teve fratura de crânio e foi dado como Covid, né? Nós temos basicamente, por esse erro diagnóstico, 3 problemas seríssimos. Primeiro, fraude e erro médico. O Código de Ética Médica pune o médico que der um atestado, um diagnóstico errado, conscientemente, ou então, ainda mais um atestado de óbito. Então, em segundo lugar, o grande problema é psicológico para a família. Então, um paciente, por exemplo, a senhora idosa, que há muito tempo com doença, ela será enterrada de uma forma muito simples e rápido, né? Até grosseiro, vamos dizer assim. Okay. E a família não consegue fazer o luto. Esse luto incompleto é um problema muito sério, porque leva a problemas psicológicos gravíssimos que podem até perdurar para o resto da vida. Nós vimos o depoimento da filha dele. E a terceira, que também é importante, é que frauda a epidemiologia das doenças, as nossas estatísticas. E isso dá uma noção muito errada do que nós estamos enfrentando. A doutora Anise falou exatamente, o número de doenças por pneumonia no ano 2018, 2019 são muito semelhantes. De repente, em 2020, o número de mortes por pneumonia encurtou. Então, quer dizer, não há mais, de repente, esse vírus desapareceu, foi substituído por outro. Então, realmente, há uma super notificação do Covid, isso leva mais pânico à população, esse é o 4º problema, né? Okay. Aumenta o pânico à população, que o número muito elevado de mortes, será que realmente é tão fatal assim, como estão dizendo? Daqui a pouco eu vou querer entender com os nossos especialistas também se há base científica para a maneira como os sepultamentos têm acontecido. Doutor, a gente já volta a conversar. Comigo o médico Anthony Wong, o senhor é um dos toxicologistas mais respeitados do país e a crítica que se faz, doutor, a esse protocolo é que o medicamento é tóxico demais. É assim mesmo ou não? Pois é. Olha, a hidroxicloroquina já está no mercado há 65 anos, justamente usado por pessoas com lúpus, artrite e malária, e por tempo assim prolongado, 2 anos, 14 anos, 15 anos.
E em todos os casos, esses pacientes não houve nenhum relato de problema cardíaco em uso prolongado. Aliás, um reparo, a dose usada para esses pacientes é rigorosamente igual à dose prescrita para o coronavírus. Portanto, não há aumento de dose. Essa polêmica sobre problema cardíaco surgiu com a doença. É o que nós chamamos que a coronavírus é o único vírus, o único agente infeccioso que não é mais biológico, ele é político, econômico. Então, é uma questão de polêmica. Esse estudo, saiu ontem um estudo da professora Yale, professor Hershey, que avaliou todo o histórico e todos os estudos com a hidroxicloroquina. Ele disse que há uma alteração no prolongamento QT, né, do eletrocardiograma, mas em nenhum deles esse alongamento resultou em morte. Houve problemas cardíacos, etc. E quando ultrapassa 500 milissegundos, essa fração QT, suspende o tratamento, mas ninguém morreu. Um outro estudo, uma meta-análise feito na Argentina, semana passada, ele também reiterou a mesma coisa. Quer dizer, aqueles casos, poucos casos que houve alongamento QT, houve suspensão quando ultrapassou 500 milissegundos e nenhum paciente morreu. Me permita aproveitar o gancho que o senhor falou de ganhos econômicos. Por que, então, tratamentos mais caros, que não têm conclusões científicas, assim como se acusa este tratamento de não ter, seguem sendo recomendados? Pois é um problema novamente político e bairrista, vamos dizer assim. O único outro medicamento que está tendo alguma repercussão, mas nenhuma promessa, é o Remdesivir, fabricado por um laboratório americano. Qual o custo? Tratamento de 10 dias endovenosamente custa $460 mil, ou seja, cerca de R$30 mil. Agora, o Remdesivir só pode ser dado endovenosamente, ele é usado em UTI, em pacientes entubados em ventilação. Então, portanto, nessa mesma discussão que o professor de Yale fez, é assim, gente, o único tratamento que você pode usar em casa, pode usar ambulatorialmente, se chama hidroxicloroquina com azitromicina ou doxiciclina, quer dizer, um outro antibiótico, mas dessa forma você evita esses pacientes, é um professor respeitado de Yale. Okay. Agora, o Remdesivir, até agora, não pode ser usado via oral, não tem nenhum estudo dessa forma. Então, ele é usado limitadamente. E mais uma coisa, a promessa do Remdesivir é extremamente frustra. Vários trabalhos feitos com ela são extremamente controvertidos. A China fez isso em 100 pacientes e a conclusão que não era útil. Agora, os Estados Unidos fez um estudo, mostrou que diminui a UTI em 4 dias, a ventilação em 4 dias. Mas em termos de sobrevivência, a diferença não era significativa. Então, para que empurrar um remédio cujo efeito final não é diferente usando ou não usando o remédio? Só pode ser econômico e bairríssimo. Esse é o Coronavírus Plantão de volta com o Dr. Anthony Wong, que agora nos responde o seguinte. Doutor, o senhor divulgou vários estudos sobre a sobrevivência do vírus em temperaturas diferentes. Estamos chegando ao inverno. A quarentena da maneira que nos foi imposta vai ou não alongar a sobrevivência, ou melhor, a epidemia? Bom, sem dúvida. Enquanto nós devíamos ter iniciado a quarentena ou isolamento vertical no início, quando nós estávamos no calor e, portanto, a virulência do vírus é menor, nós empurramos para frente. E os dados estatísticos, e naquela época eu falei, olha, vocês estão achatando a curva e vocês vão se arrepender em maio, junho. E, infelizmente, vocês veem as curvas que nós temos tido. Nós, em vez dos números caírem, estão cada vez subindo mais e agora está batendo 1.000 mortes por dia, mais ou menos, e 12 mil, 13 mil casos por dia. Okay. Então, enquanto o dia está acabando já, porque a curva o pico já devia terminado em fim de abril, não sei quando nós vamos acabar essa curva. Infelizmente, não tem previsão. Vivemos essa incerteza.